que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Aleluia. Graça e paz, muita graça sobre a sua vida, muita paz sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre os teus filhos. Que as bênçãos do Senhor envolvam o teu coração. Quero orar com você, amém? Se você tem a palavra do Senhor aí, acompanhe juntinho aqui. Nós vamos falar sobre o Salmo 139, quando Davi pede uma sondagem no coração dele. Todos nós devemos pedir para o Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração. Quero orar com você, amém? Pai, nós te agradecemos por cada dia, por cada instante, Senhor Deus, por cada minuto, por cada segundo em tua presença. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que essas palavras venham ungidas do coração do Senhor, Pai, para os nossos corações, palavras que limpam, palavras que saram, Pai. Que o Senhor Deus esteja tornando o nosso coração um coração fértil, Pai, para que essas palavras sejam derramadas em nossos corações e dê muitos frutos. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, manifesta a tua presença, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor Deus, a tua presença, juntamente, Senhor, com a tua palavra, que será declarada aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei como que se encontra o meu irmão, a minha irmã, essa casa, esse lar.
mas o Senhor que sabe todas as coisas e que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Que o Senhor Deus venha de encontro com cada necessidade, Pai, com cada aflição, trazendo a tua paz, trazendo o socorro do Senhor, Pai, trazendo o sopro do teu Espírito, Pai, aonde precisar de vida, que o seu Espírito esteja dando vida. Eu convido o Espírito Santo de Deus a trazer vida nessa hora, a trazer vida aos nossos corações, Pai, juntamente com a tua palavra, Pai. Nós queremos, amado Deus, nos alimentarmos de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se você tem a palavra do Senhor aí pertinho de você, nós vamos falar do Salmo 139. É um salmo maravilhoso, o Salmo 139. Quando a gente medita nesse salmo, a gente percebe que Davi, ele estava em plena comunhão com Deus. Não é um salmo onde Davi está desesperado e pede, fala dos pecados dele. Não, não é isso. Dá para perceber que é um salmo de uma pessoa que está com uma comunhão, andando na luz do Senhor. Então hoje, se você pode abrir aí, Salmo 139. Amém? Glória a Deus, Salmo 139. Eu vou falar. Boa tarde, desculpe. Pode falar. Boa tarde para os irmãos que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Só quero dar aquele famoso, feedback. Está ouvindo minha voz aí? Glória a Deus. Então tá bom. Se estiver baixo, manda um sinal, tá bom? Deus abençoe. Glória Salmo 139, perdão. Às vezes eu dou uma cortada nele aqui, mas... Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim. Olha o que Davi pede para o Senhor. Vamos aprender com Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Eu gosto dessa tradução aqui, dessa Bíblia. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então olha só o que Davi pede para o Senhor. Vê se há em mim algum caminho errado. Vê, Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende. Então nós vamos falar hoje de como andar na luz, oferecendo o nosso coração a Deus. Está dando microfonia, eu não sei microfone de quem, se é o meu. Nos primeiros versículos, desse salmo, Davi fala sobre a mão do Senhor sobre a vida dele. Vamos lá ver versículo 5. Diz assim: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Então olha só o que Davi, ele estava em plena comunhão com Deus. No versículo 13, vamos lá no versículo 13. Davi, ele entende que Deus tem um plano maravilhoso na vida dele. Você entende que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida? Você entende que Deus te criou de uma forma maravilhosa, como diz o Salmo 139, e que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida? Vamos lá, versículo 13. Vamos lá, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tudo isso Davi entendia. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então Davi, ele sabia que Deus tinha um plano maravilhoso na vida dele. Ele sabia
que a mão bondosa do Senhor estava sobre ele. Ele sabia que Deus cercava ele em todo tempo, em todo lugar. Amém? Mas Davi, ele tem uma preocupação aqui, que ele declara nesse salmo. Nós sabemos que são palavras de um homem que está em comunhão com Deus. E mesmo assim, Davi pede. O que Davi pede para o Senhor? Uma sondagem no coração dele. Davi pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Em algumas versões diz assim: prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E esse salmo nos ensina que nós devemos convidar e permitir que o Senhor faça uma sondagem no nosso coração. Porque quando Davi fala assim, ó, vê se há em mim, ele está pedindo para Deus mostrar áreas perigosas no coração dele. Porque pode ser que exista em nossos corações áreas perigosas, lugares escondidos. Antigamente, né, quando eu aceitei Jesus, muito tempo atrás, eu lembro que as pessoas usavam dizer que Jesus, que a gente não podia esconder nenhuma sujeirinha debaixo do tapete, dentro do nosso coração. E que Jesus queria pegar a vassourinha dele e varrer e tirar toda a sujeirinha. É o mesmo papo de criancinha, mas é uma verdade. Existem áreas escondidas, áreas que ainda não foram varridas, que nós não deixamos Jesus varrer esses cantos escondidos no nosso coração. E muitas pessoas, elas, por exemplo, elas não percebem alguns pecados na vida dela, elas não percebem mesmo. Existem pecados que ainda estão ocultos para algumas pessoas. Pecados, geralmente, nós percebemos de longe na vida dos outros. Por exemplo, a soberba. Todo mundo percebe a soberba de longe na vida dos outros. Mas às vezes está escondidinho ali, bem disfarçado, aquela soberba dentro do coração que ainda não foi varrida. Quem é que nos limpa? A palavra. O Senhor nos limpa através da palavra dele. Soberba, vaidade, ira, são todos esses pecados que podem trazer prejuízos para as nossas vidas. E às vezes as pessoas até perguntam: por que será, pastor? Por que será, pastora, que isso aconteceu na minha vida? Por que será? Porque pode ser que a pessoa ainda não esteja ciente que em algumas áreas da vida dela existem alguns pecados que estão bem escondidinhos dentro do nosso coração. Lugares que ainda a gente não viu e que é preciso limpar dentro do nosso coração, amém? Então você pode fazer essa oração todos os dias, por que não todos os dias? Nós já falamos aqui de oferecermos todos os dias o nosso dia ao Senhor. Eu ofereço todo dia o meu dia ao Senhor, juntamente com a minha vida e juntamente com o meu coração. Senhor, eu ofereço o meu coração ao Senhor, para que o Senhor venha me sondar, para que o Senhor mostre para mim, Deus, se tem alguma área na minha vida que está me prejudicando e que eu ainda não percebi. E assim vai. É possível a gente ter áreas, né, cantos escondidos em nossos corações que precisam ser varridos. Amém? Eu acho, vou falar uma coisa que eu acho. O pastor está quietinho hoje, mas às vezes, áreas frustradas da nossa vida, áreas que patinam, áreas que não fluem, pode ser que tem algo dentro do nosso coração que ainda não foi varrido. Você concorda? E a gente ainda não enxergou isso. Não, mas não estou quietinho, não estou só aprendendo, não estou ouvindo, né? Glória a Deus. É importante, olha, Mateus 6 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em profundas trevas. E aí,
é difícil, muitas vezes nós olhamos a vida de todo mundo, né? Mas nós não olhamos para nós mesmos. É verdade. Coisa difícil é nós olharmos para nós mesmos, né? Nós temos sim um olhar muito atento, muito crítico, muito observador, da leitura que nós fazemos de tudo e das pessoas. Mas a maior dificuldade é nós olharmos para nós e lermos nós mesmos, porque geralmente nós fazemos vista grossa para nós mesmos. É verdade, existem pecados que ficam tão escondidos dentro de nós, tão escondidos, que a gente não percebe, cantos escondidos, e a pessoa acaba, ela não abre mão daquela mudança. Nunca, que nem eu disse, existem áreas, quando a pessoa patina muito naquela área, geralmente é porque ela não abre mão de uma mudança na vida dela, naquela área da vida dela. Ela acaba tendo por normal aquele pecado que está ali camuflado, escondido, não varrido ainda. Ela não percebe, ela não vê como pecado. Tem isso também. A pessoa não vê como pecado aquilo lá. E traz para a pessoa prejuízos, para ela, para os outros. Traz feridas. A pessoa está sempre ferida e ela não sabe por quê. Mas é por causa que ela está presa. Ela está presa por esse pecado bem escondidinho no coração dela. E que acaba atrapalhando, amarrando a vida dela. E às vezes ela nem está ciente que é essa área aí que está atrapalhando. Nós começamos até essa live hoje cantando cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos. Então, eu escolhi esse hino mesmo, que foi o Espírito Santo que escolheu, me colocou no coração, justamente por causa disso. Porque em todas as áreas da nossa vida nós queremos sermos agradáveis aos olhos do Senhor. Verdade. Agradáveis aos seus olhos, quero ser. Esse hino diz. E o primeiro, assim, critério para a gente se relacionar com Deus, eu acredito que é isso mesmo, a gente olhar para nós mesmos, porque sim, para a gente ter um relacionamento com Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos, primeira coisa, e observar e cair na real que nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, e esse é o primeiro critério para a gente poder ter uma amizade com Deus, porque tem pessoas que realmente nós mesmos muitas vezes olhando para nós não conseguimos ver algumas coisas, nosso erro, nosso algumas pecado, coisas, e às vezes essa nossa falha, né, nosso erro amarra a nossa vida, está amarrando a nossa vida mesmo. Por isso que é importante a gente ter e às vezes, fazer uma autoanálise. Você já escutou isso? Ai, pastor, acho que fizeram uma macumba para mim. Porque nada dá certo na minha vida. A pessoa fala. Mas nada, às vezes a pessoa tem um temperamento de demônio, que ainda ela não está ciente que isso atrapalha demais a vida dela. E nós precisamos mudar. Jesus falou que a gente nós precisa mudar. Nascer de novo, né? E ela não tem isso como pecado, ela tem isso como normal na vida dela. Eu estou falando de algumas áreas, citando algumas coisas. Amém? Como exemplo. Por exemplo, um dia eu fui numa reunião, né? E uma pessoa estava falando de uma pessoa muito talentosa, muito talentosa. E um professor me disse, essa pessoa é muito talentosa, mas o temperamento dessa pessoa, é difícil de trabalhar com essa pessoa. Porque o temperamento dela faz com que a gente desanime de ficar perto dela. Então a pessoa não percebe que aquele pecado que está escondido, que às vezes a pessoa não tem nem como pecado aquilo, ela não está ciente, vamos dizer como pecado oculto para a pessoa. Não consegue ver, né? Ela não consegue ver. Por isso que Davi fala, vê se há em mim, ó Deus, vê se há em mim algum caminho que te ofende. Por isso que nós devemos fazer essa oração como Davi. Você sabe que a palavra de Deus fala assim também, que Deus ama o humilde, fica longe do soberbo. Porque a soberba é alguma coisa desse tipo que a pessoa nunca vai olhar para ela e vai achar que ela é soberba, que ela tá... Não. Então, a gente precisa ter humildade para olhar, porque a gente acha aquilo que você falou da macumbaria. A primeira coisa que a pessoa vê, alguém fez mal para mim, mas ela nunca vai olhar para ela e falar assim, puxa, será que eu preciso mudar alguma coisa? E a maioria das vezes é isso, né? É verdade, às vezes não é macumba, é a pessoa mesmo. Por exemplo, outra coisa que às vezes as pessoas têm por normal, nós estamos falando de pessoas cristãs. Nós estamos falando de pessoas que querem agradar o Pai. Mas às vezes não, ela tem por normal, por exemplo, ter inimizades. Tem gente que tem cultura de brigar.
É verdade, tem uma cultura. Ela não deixa nada passar, não. Tudo ela quer enfrentar, tudo ela quer brigar, tudo ela quer pôr a cara. Só que no devido tempo, esses pecados vão produzir consequências. Aí a pessoa, ai pastor, fizeram alguma coisa para mim. Mas não, foi o diabo que achou um tapete vermelho para aterrissar. Porque o pecado é que nem uma pista de aeroporto. O pecado é assim, o pecado é que nem um tapete vermelho que você coloca pro diabo aterrissar. E a pessoa não percebe que esses pecados não varridos, não tidos como pecado, que a pessoa ainda, ela nem está ciente que aquilo é um pecado, e que ela não se arrepende de jeito nenhum, porque ela acha que é normal. Então, vamos lá. Então tem muita gente sofrendo hoje porque elas acreditam que o mundo está errado, o pai está errado, a elas mãe ficam tá errada. machucadas, ofendidas. Todos estão errados, mas ela Sim. não consegue primeiro dar o primeiro passo e dizer assim, não, eu preciso realmente mudar primeiro para depois as coisas começarem a mudar ao meu redor, né? Verdade. É isso que Jesus falou, aquele que tem um olho bom, ele vai ver o mal em tudo, em todas as pessoas. Mas aquele que tem um olho bom, ele vai ver, né, as coisas diferentes. Mas principalmente olhar dentro de nós. Sim, e todos nós temos que fazer isso. Que a gente só vai viver um tempo novo se a gente mudar primeiro. A live de hoje é esse assunto. Andar bem com Jesus, oferecendo o nosso coração a Ele. Todos os dias. Oferece. Fala, Senhor, mostra para mim se há alguma conduta em mim. É lógico, irmão, que tem também aquele outro caso da pessoa ter uma autoestima muito baixa. Tudo ela acha que é ela, que ela é... Então, aí é uma outra situação. A pessoa, ela olha para ela de uma maneira muito ruim. Então, ela tem a baixa estima dela mesma e ela nunca está satisfeita com nada que ela faz, que ela é. Mas é preciso ter um equilíbrio, né? A gente olhar dentro de nós, fazer uma análise, ver se realmente o problema não é a gente, mas também a gente tomar cuidado para não estar culpando todo mundo, né? E não poder fazer ter esse nível de discernimento, né? Verdade. Para poder ser feliz, né? Verdade. Às vezes as pessoas não acham o problema da vida dela, fica 20 anos não acham problema. Às vezes o problema é aquele jeito mandão, Verdade. aquele jeito irritante, aquele jeito de colocar opinião para todo mundo. Tudo tem que ser do jeito da pessoa. A opinião tudo tem dela, que ser do jeito dela, senão não é assim, né? Tudo é como aquele caso da pessoa ter o seu dono da verdade. Aí não dá, né? Então analisar tudo isso para a gente poder ter uma caminhada feliz, uma caminhada tranquila, bons relacionamentos, não estragar todos os relacionamentos, a pessoa não se dá bem com ninguém, tudo tem conflito, com todo mundo tem conflito. O que será que é? Será que o mundo está errado? Ou será que é a pessoa que precisa rever, né? Amém. Então comece o seu dia sempre pedindo para Deus, Senhor, faça uma sondagem no meu coração. Mostra para mim, Senhor. Então vamos lá em 1 João 1,7, porque Senhor Deus quer nos ensinar a andar bem com Jesus. Andar bem com Jesus. Ter paz na vida, né? Andar na luz. É o título desse texto aqui. Andar na luz. Porque tem muita gente andando nas trevas e achando que está andando na luz. É o que Jesus falou aqui, olha, se seus olhos forem maus, tudo vai ser treva dentro de você. Hoje nós estamos num mal muito grande que é a depressão, né? A depressão é uma coisa maligna porque os olhos da pessoa estão tão doentes, os olhos da alma, que ela não consegue ver mais nada de bom, ninguém bom, nada de bom. Os olhos dela estão, a visão dela está escurecida e tudo dentro dela é trevas, né? E aí mudar, você vai no psicólogo, o psicólogo vai te falar, você precisa ver as coisas de outra maneira, você precisa começar a ver a vida de outra maneira, se comportar diferente. Então essa mudança é importante, Sim. né? Então esse texto aqui, 1 João, versículo 5, até o 7, acho que nós vamos ler. Ele fala aqui que para termos comunhão com Deus, nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar na luz. Então vamos lá. Esta é a mensagem, versículo 5. 1 João 1, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse 1 João aqui, esse texto, nos ensina várias áreas de enganos que pessoas que acham que estão andando na luz, mas na verdade elas estão andando nas trevas. São áreas de enganos que amarram a vida da pessoa, e por isso que ela não consegue ter comunhão com Deus, porque está dizendo aqui que para termos comunhão com Deus, nós precisamos andar nessa luz, na luz da palavra do Senhor. O que está falando aqui em 1 João? Vamos falar de algumas áreas de enganos, que eu vejo crentes, cristãos, amém? Cristãos, se você crê em Cristo, pessoas que são enganadas, andam enganadas há muito tempo. Parecem que elas andam na luz, mas elas não andam na luz. Primeira coisa, a gente pensar que a gente não tem nenhum pecado a ser perdoado. Já viu pessoa assim? É o que está falando aqui, ó. Cadê o versículo aqui? Se porém, vamos ver o que fala aqui. Se afirmarmos que estamos sem pecado, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Existe pessoa assim? Existe. Existe pessoa que pensa que não tem nenhum pecado. Ela acha. Quando ela vai orar, inclusive, ela não lembra de nenhum pecado para pedir perdão. Já viu isso? Ela não consegue lembrar, na cabeça dela, ela não consegue lembrar que ela tem pecado para pedir perdão. Então a Bíblia diz, olha uma área de engano aqui, dentro do coração da pessoa. Porque nós estamos falando para o Senhor nos mostrar dentro do nosso coração o que tem que ser varrido. Então uma área de engano é a pessoa pensar que ela não tem nenhum pecado. Geralmente pessoas assim, que elas pensam que elas não têm pecados, elas têm corações que sofrem muito. Pessoas que andam com o coração super ferido, sabe? Só consegue ver o erro nos outros. Nela ela nunca vê. Não é verdade? Ela vê dos outros de longe, mas nela não. E geralmente a característica de pessoa assim é pessoas com corações feridos. E quando nós achamos que nós não temos pecado, a nossa comunhão com Deus fica quebrada. É por isso que a pessoa não consegue orar. A pessoa fala, eu tento orar, mas não vem palavras em mim. É porque na verdade ela está com a comunhão quebrada. Eu estava lendo esses dias por causa desse engano. O livro do Pastor Show, por exemplo, da maior igreja do mundo, né? Da Coreia. E ele, maravilhoso, ele dizia assim, que a primeira coisa quando nós estamos na presença de Deus, quando nós verdadeiramente estamos na presença de Deus, nós sentimos os nossos pecados. Sim, é verdade. A primeira coisa que quando a gente está na presença do Deus Santo, verdadeiramente de Deus, nós vamos sentir que Deus é santo e que nós não temos condição nenhuma de estar ali, a não ser pela graça. Então, a primeira coisa quando nós entramos na presença de Deus, estamos na presença, é sentir os nossos pecados. Porque nós pecamos com nossos pensamentos, nós pecamos com a nossa boca, nós pecamos com a nossa omissão, nós pecamos com as observações. Sim. Então não tem como não ter pecado, né? Então, mas e a Bíblia diz que quem está andando assim, está andando nas trevas, na verdade. E é por isso que ela não consegue ter comunhão com Deus. Inclusive, essas pessoas que acham, falando nesse assunto, as pessoas que acham que não tem pecado, elas inclusive julgam a Deus, falando, puxa, como é que Deus, eu sou tão bonzinho, eu sou tão perfeito, como é que Deus me deixou acontecer um negócio desse? Porque ela não consegue ver nada de errado. Até vê erro até em Deus, mas nela não vê. Os que acham que nunca pecam, olha só, os que acham que nunca pecam, sempre têm problemas causados por seus pecados. Mas eles acham que eles nunca pecam. Eles não sabem
porque tem alguns problemas ou porque os seus corações sofrem. Esse engano prejudica a comunhão, a nossa comunicação com Deus. É tão grave isso, esse engano, que prejudica a comunhão. A pessoa não consegue orar, ela não consegue louvar, ela não consegue adorar. Por quê? Porque prejudica a comunicação com Deus. Prejudica a comunhão com Deus. Vamos falar de outra área de engano que está tudo aqui, ó, em 1 João. Depois você vai meditar certinho aí, na sua casa. Outra área de engano. Tudo isso no nosso coração, viu? Por isso que nós precisamos pedir para o Senhor isso daí, fazer um check-up. Irmãos, os irmãos que estão agora estão em casa, isso daí não é nada da nossa cabeça, observação nossa, da nossa igreja, nossa religião. Isso é conceito da palavra de Deus, que está no livro de João, né? Uhum. Que fala sobre esse perigo dessas coisas que nós estamos falando, porque é muito perigoso, né? Outra área perigosa, outra área de engano. Pensarmos que se pecarmos de fato, Deus não se importará e nem contar sobre o assunto para Deus. Já viu essa? Deus vai fazer vista grossa, né? A gente pensar que Deus está sempre fazendo vista grossa para o nosso pecado. A gente pensar que Deus nunca vai se importar com o nosso pecado. Tem gente que vive assim. Você sabe que domingo é Santa Outra Ceia. área de engano, Domingo essa daí. É Santa Ceia, mas a Santa Ceia tem sempre o texto de Coríntios, que diz o seguinte: se nós julgássemos a nós mesmos, nós nunca seríamos condenados. Nunca. É verdade. Então diz para nós, inclusive na ceia diz para nós observarmos examine-se o homem a si mesmo. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós vamos sempre ter uma desculpa. Eu pequei porque estava com aflição na alma, eu estava tão desesperado, eu estava com raiva e porque a pessoa me magoou. Então sempre a gente vai ter uma desculpa. Então é importante a gente confessar o nosso pecado. Sim. E realmente admitir que nós precisamos da misericórdia de Deus. E acima de tudo, precisamos mudar. Sim, precisamos mudar. Porque só tem evangelho através de mudança mesmo, né? Nascer de novo. Então aí, essa outra área de engano que eu estou dizendo agora, é a gente pensar que se a gente pecar, Deus não vai se importar. Inclusive, nem pedir perdão para Deus, nem falar sobre o assunto com Deus, porque Deus é amor. Deus é amor sempre. A graça, né? A graça não é licença para pecar. Nós pregamos aqui sobre a graça. Mas Paulo fala Mas também, nós pregamos também sobre a santidade nessa igreja. Paulo também fala o seguinte, que é a mente cauterizada. É uma Sim, mente... é isso aí mesmo. Que ela não consegue mais perceber. Se ela pecar, se ela trair, se ela enganar, se ela... não. A graça cobre tudo isso aí. Lembrando que a graça, ela perdoa os nossos pecados para nós vivermos em vitória de vida nova. Sim. Não é para toda vez a gente ficar remendando. Então, é para a gente viver uma vida nova. Inclusive, Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama. Aquele que me ama é aquele que João tem 14, os meus mandamentos e os guarda. Então, nós sabemos que a graça de Deus, na verdade, é como se fosse uma rede, o pastor sempre fala isso, de proteção. O pecado tem que ser um acidente na vida da gente. Não uma intenção maligna de toda hora pecar, de jeito nenhum. Porque quem ama o Senhor anda na luz. Então vamos lá, essa área ainda não terminei. Geralmente essas pessoas que pecam e acham que Deus não vai se importar com o pecado dela, é aquilo que você falou. Geralmente são pessoas com os corações endurecidos. Olha só a característica desse tipo de pessoa. Ela tem um coração endurecido. E depois de um tempo, é tão perigoso isso, que depois a pessoa não vai ouvir mais nada que Deus falar para ela mesma. Ela não vai perceber quando Deus estiver advertindo ela mais. Chega uma hora que o coração da pessoa fica tão endurecido, que ela não escuta mais a Deus. E ela não percebe mais. A palavra diz assim também, que o homem, muitas vezes repreendido por Deus, vai ser quebrantado, Provérbios, sem que haja conserto. Então, porque o pecado sempre tem uma consequência. Às vezes pode demorar 10 anos a pessoa numa vida de pecado, mas quando vem, ela já foi tanto avisada por Deus, ela já foi tão avisada pelo Espírito Santo, e ela rejeitou, que quando vem as consequências, às vezes, infelizmente, é uma tsunami e a pessoa não aguenta, né? É verdade. Porque Deus não faz nada, a palavra do Senhor também diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas através da palavra. Andar assim
É muito perigoso, porque nós estamos falando sobre andar na luz de Jesus. Então andar assim é muito perigoso, achando que Deus não se importa com o pecado. Nossa irmã Marta está aqui, a Karen. Deus abençoe, viu, querido? Sempre Karen, com a gente à Marta. tarde, ouvindo da palavra de Deus, aprendendo. Glória a Deus. E esses momentos a gente aprende muito. Nós estamos aqui aprendendo também, né? Deus abençoe essas irmãs, esses irmãos que estão, assim como Maria ficou, né, aos pés do Senhor Verdade. Jesus, dando importância à palavra de Paulo Deus. César, Deus abençoe, viu? Estamos- Glória a Deus. Com a Renata aqui, a Bel também, Deus abençoe. Glória a Deus, irmãs. Outra área de engano. Essa área eu sempre toco no assunto, porque eu já conheci. Eu conheço pessoas assim. É uma área de engano. Que é a gente pensar que a gente não é perdoado. Já conheceu alguém assim? Mesmo quando a pessoa se arrependeu, mesmo quando a pessoa já confessou mais de 1000 vezes aquele mesmo pecado, a pessoa anda com o coração dela pesado pro resto da vida. E qualquer coisa que acontece, ela atribui aquele pecado. Né? Sim, é verdade, bem Qualquer lembrado. coisa. Ah, fiquei desempregado. Aquele... Ai, foi por causa daquele pecado de tô 1900 e tô tarará. doente. Peguei Covid. Aquele pecado. Irmãos, Essa é uma área também perigosa, uma área de engano. a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis A livres. pessoa não recebeu o perdão. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já ficaram para trás. Se você pediu perdão para Deus, ficou para trás. Agora, o que pode acontecer é realmente, depois da nossa vida limpa, a vida lavada pelo sangue de Jesus, a gente tropeçar e não confessar os pecados, porque os pecados eles se pilham, eles vão se acumulando dentro de nós, né? Você vê que quando aquela mulher que lava os pés do Senhor, ela chega e aí, essa história, a palavra do Senhor diz que Jesus disse para os seus pecados estão perdoados. E diz que havia muitos pecados nela. Ela era muito pecadora, era muito. Não quer dizer, pecados que estavam empilhados dentro da pessoa. Então a gente tem que tomar depois cuidado que a gente está com a nossa vida limpa pelo sangue de Jesus, nós não andarmos nas trevas tropeçando e ficarmos assim, sem perceber aonde nós estamos errando. E um dos erros é você achar que o sangue de Jesus não tem poder para te perdoar de todos os pecados. Isso também é Na verdade, é quase um desprezo né? pelo sangue de Jesus. Então o trabalho da cruz não adiantou nada, porque a palavra do Sim. Senhor diz que Jesus É uma falta de entendimento. esqueceu. na Você verdade. pecou, você traiu, você roubou. Você matou? Lógico, aí você vai ter que prestar justiça com a justiça dos homens, porque tudo tem consequência. Mas diante de Deus, seu pecado foi perdoado, né? Deus não se lembra mais. São até pessoas sinceras, íntegras, mas que não recebem o perdão de Deus. Ela já confessou, já chorou, os anos já se passaram, mas a pessoa está sempre lembrando daquele mesmo pecado. Pessoas assim, geralmente, olha a característica de pessoas assim, que acha que Deus nunca se esquece do pecado delas, acha que Deus nunca perdoa. Pessoas assim, a característica deste coração é um coração pesado. Então nós já falamos das pessoas de corações feridos, das pessoas de corações endurecidos, e a característica dessas pessoas que pensam que Deus nunca se esquece dos pecados delas, Deus nunca perdoa, mas na verdade é a própria pessoa que fica lembrando toda hora desse pecado. Então a característica desse coração é um coração pesado. A pessoa anda com um coração pesado. Inclusive, muitas pessoas já pediram para batizar de novo, porque elas acham que o primeiro batismo não valeu. São características de uma pessoa que tem um coração pesado. Ela acha que ainda ficou alguma maldição no cabelo, sei lá, no braço, algum lugar que não lavou direito pelo sangue de Jesus. E não é esse o problema. Não. O problema é a pessoa crer, né, que Jesus perdoa os pecados e que é nova criatura, né? Só que depois tem que tomar cuidado para não você viver em santidade, porque a palavra também diz assim, olha, ninguém pode ignorar isso. A palavra diz: segui a paz para com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus, né? Então você tem que tomar sempre cuidado com seus relacionamentos, com a sua vida diante de Deus, para você não voltar às velhas obras, mas que Jesus perdoa o pecado e perdoa de uma vez, perdoa. É que as pessoas, elas precisam ler mais e entender mais a palavra. É verdade, precisa mergulhar mais. O meu mais povo na palavra, sofre, entender. o crente sofre, a pessoa que já foi lá sofre porque ela não
entende o meu povo só porque não tem entendimento da palavra de Deus. Essa é a verdade. Sim, então a pessoa que pensa que Deus nunca perdoa o pecado dela, nunca se esquece do pecado dela, parece que a pessoa anda com uma nuvem negra em cima da cabeça dela, uma nuvem de culpa, de condenação, sempre, com o coração pesado sempre. E ela é que não aceita uma vida nova. Deus está pronto para perdoar, Deus está pronto para restaurar, para nos fortalecer. Deus está sempre pronto para nos abençoar, mas a pessoa, ela fica com aquele coração pesado. E isso também é uma área que atrapalha muito a vida da pessoa, amarra a vida da pessoa, e a pessoa não consegue viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por conta disso. Porque a culpa, né, impede ela de Sim. receber bênçãos novas, de ser Sim. curada, de ser abençoada, porque ela acha que aquilo ainda está pesando nela. Então isso é algo muito sério. Muito porque sério. pessoas ficam muitos anos na igreja. E ficam elas, presas. né, ficam presas, não conseguem ser felizes, não conseguem ser abençoada, porque não entende que a graça é o perdão imerecido. Você não fez nada para ser perdoado, você não é porque você é bonzinho, não. É porque você creu no sacrifício de Jesus, você fica livre dos pecados e você está pronto para viver a vida nova. Glória a Deus. Então a gente não quer, né, ficar sem comunhão com o Senhor. A gente quer agradar o Senhor, como diz no Salmo 19. Abra lá comigo o Salmo 19, versículo 14. Estamos terminando já. Amém? 19, versículo 14. Glória a Diz Deus. Nós assim. vamos orar, se você precisa de oração. Então separem uma água aí, né, um copinho com água, porque nós vamos orar. E Deus tem feito obras aí, viu? Já tenho ouvido testemunho. Deus Amém. seja louvado pela fé das pessoas que têm essa atitude de fé. Glória a Deus. Então, o bom é a gente se achegar a Deus antes de pecarmos. O Espírito Santo sempre vai nos avisar que a gente está numa área perigosa. Amém? O Espírito Santo sempre nos avisa, não fala isso, não faz aquilo. O Espírito Santo, não é verdade? Então, o Espírito Santo nos convida a sermos sensíveis à voz dele. Então, que você possa pedir isso nas suas orações também. Senhor, torna meu coração sensível ao teu Espírito. Porque o Espírito Santo sempre vai nos avisar sobre as coisas, sobre as áreas perigosas na vida. Salmo 19, versículo 14, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, olha só, que a nossa comunhão com o Senhor não seja quebrada. Porque nós estamos falando hoje de pedir para Deus: Deus, varre meu coração. Tira do meu coração aquilo que quebra a minha comunicação com o Senhor. Aquilo que quebra a minha comunhão com o Senhor. Então tome cuidado também com as suas palavras. O Espírito Santo sempre vai nos avisar: não fale isso. Ou não fale aquilo. Tome cuidado com os seus pensamentos também. Tome cuidado com os seus pensamentos. Estou terminando já. Tome cuidado com os seus pensamentos. Existe sei lá, um ditado, uma frase, não sei, que fala que a gente não consegue impedir dos pássaros voarem sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedi-los de fazer um ninho no nosso cabelo. Então, cuidado com os seus pensamentos. O inimigo pode lançar pensamentos sobre a sua cabeça. Os maus pensamentos vêm de 3 fontes, né? Do mundo, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você assiste. Porque isso vai inundar seus pensamentos de coisas que não agradam a Deus. Cuidado, tá? Coisas que você ouve. Outra área que pode vir os pensamentos são da nossa natureza antiga, pecaminosa. Também que a nossa natureza antiga sempre quer ressuscitar, não é verdade? E outra fonte de pensamentos é o diabo. O próprio diabo pode lançar pensamentos sobre a nossa mente. Mas nós não devemos aceitar pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de doença, pensamentos de condenação, pensamentos de culpa, pensamentos pecaminosos, de pecados mesmo, de todo tipo de pecado. Amém? Então, não permita. Guarda a sua boca de todo mal. Pede para o Senhor uma guarda sobre a sua boca. Amém? Estou terminando já, para sermos rápidos aqui. E andarmos de comunhão com o Senhor.
E cuidado, peça para o Espírito Santo sempre sondar o seu coração. E fazer como Paulo, né? O meu alvo é Cristo. Que a cada dia, cada instante, a gente possa oferecer nosso coração a Deus. Nós entregamos o nosso coração a Deus quando nós aceitamos Jesus. Mas o certo é a gente oferecer o nosso coração todos os dias. Senhor, vem soldar meu coração. Vem varrer meu coração. Vem limpar. Amém? Meu coração. Pode terminar. Glória a Deus. Então, amém. Nós ouvimos a palavra de Deus hoje, estudamos esse livro de João que nós estamos lendo, né? E também quero só deixar Mateus 6. São os olhos são as lâmpadas do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, haverá grandes trevas dentro de você e dentro de nós. E pela palavra de Deus nós temos uma nova visão, né? De tudo. Olharmos com os olhos de Deus e sentirmos da maneira com que o Espírito Santo nos ensina para sentir, né? Vamos orar nessa hora? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, eu te louvo por cada um que assiste essa tarde. Sei que tem pessoas em casa, as nossas irmãs que estão aqui conosco. Pai, mas todos nós compreendemos uma verdade só. Que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Pai, que nesta tarde, a tua palavra, que vem nos mudar, nos transformar. E o evangelho é nascer de novo, é transformação. E aquele que diz que não precisa mudar, Pai, esse precisa verdadeiramente nascer de novo. Todos nós, Pai, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, pelo conhecimento da tua palavra. Que nessa tarde nós possamos olhar para dentro de nós e observar se dentro de nós existe orgulho. Existe, Pai, dentro de nós algo que está impedindo o agir do Senhor, porque a tua palavra diz: operando o Senhor, quem impedirá? Mas muitas vezes nós não conseguimos ter vitórias, nossa vida não consegue romper, nós não conseguimos entender o que é que está acontecendo, por que é que os céus estão fechados, por que é que o chão de ferro, como diz a tua palavra, chão de bronze, por que é que as coisas não frutificam e nós esperamos que todo mundo mude, que o mundo mude, que a nossa casa mude, que a nossa família mude, que as pessoas da nossa família elas tenham mudanças, mas nós às vezes precisamos compreender que quem precisa mudar somos nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos ter a humildade, Pai, de olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Lança luz dentro da minha mente, lança luz dentro do meu coração, ilumina a minha mente, e se há algo dentro de mim que precisa mudar, para que eu possa alcançar a vitória, então muda, Senhor, porque eu quero ser como vaso na mão do oleiro. E assim que nós devemos ser na tua presença, deixar que o Senhor nos quebre e nos faça de novo. Pai, existe muitas pessoas sofrendo, existe muitas pessoas querendo viver um novo tempo, ter uma saída, começar um tempo novo, e a tua palavra vem lançar luz, a tua palavra vem mostrar a direção, a tua palavra vem iluminar os nossos pensamentos, e a tua palavra vem transformar o nosso coração. Que hoje nós possamos agarrar essa palavra com humildade, esta palavra enxertada dentro de nós, como Paulo disse, e é poderosa para transformar toda a nossa vida, porque eu sei que o Senhor tem um tempo de refrigério para o meu irmão, para a minha irmã, um tempo de paz, um tempo de descanso, um tempo de vitória. Mas, Pai, acima de tudo, a obra maior do Espírito Santo é a transformação do nosso homem interior, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, para que nós possamos viver, como a pastora disse aqui, a tua boa, perfeita, agradável vontade. Porque o Senhor tem para nós, Pai, o Senhor tem planos para nós, o Senhor tem uma vontade para nós, o Senhor tem um desejo para nós, que nós vivamos livres, vivamos leve, que nós possamos desfrutar cada dia da nossa vida, com a nossa família, com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor em perfeita comunhão.
desenvolver nossos relacionamentos em amor, sem que nada nos segure, nos prenda, porque a tua palavra nos diz que sem santidade e sem harmonia nos nossos relacionamentos, sem a santidade, não veremos o Senhor. E também, se nós não tivermos, Pai, o nosso coração leve, também não veremos o Senhor. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas. Abençoa minha irmã e meu irmão que está assistindo, ouvindo esta palavra hoje. Todos nós, Pai, precisamos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Que o Senhor nos dirija na escuridão da vida, deste mundo. Que o Senhor nos dirija através da tua luz. Que nunca mais o Senhor nos deixe andar pelo nosso próprio olhar, pelo nosso próprio querer, pelo nosso próprio desejar, mas que nós sejamos dirigidos pelo teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, nos dirige aos lugares certos, porque o Senhor é o nosso pastor, e se nós nos deixarmos dirigir pelo Senhor, nós seremos levados aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ao lugar de descanso. Que o Senhor nos ajude a viver a tua palavra e a obedecer, Pai, os seus mandamentos e ser dirigido pelo Senhor. Abençoa meu irmão e minha irmã. Se houver demônios que estão prendendo a vida desta pessoa que está me ouvindo hoje, desse meu irmão, dessa minha irmã, se houver forças malignas que causam nessa pessoa, nesse meu irmão, nessa minha irmã que está nos ouvindo, está conosco assistindo, se houver cadeias que precisam ser quebradas, se houver algemas, se houver forças diabólicas que há muitos anos prendem essa família, vícios, tristeza, depressão, que o teu nome, o teu sangue e a tua palavra possa destruir estas cadeias e que possa haver vida e vida com abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Segure a sua água, Pai, nós abençoamos agora esta água e declaramos que essa atitude de fé que o meu irmão nesta tarde, minha irmã vai estar fazendo comigo, esta água que vai ser ingerida agora, se há enfermidades no corpo, enfermidades na alma, se há enfermidades, Pai, na vida do meu irmão e da minha irmã, ou da sua família, ou de alguém que esta água vai ser ministrada, Pai, eu te peço em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo é possível que crê. Eu declaro que cada um que tomar esta água com fé, tendo na sua mente, no seu entendimento, que não é água, que não é nada desse mundo, mas é atitude de fé na cruz, que nos garante a vitória e uma vida com abundância, seja abençoado em nome de Jesus e participe agora dessa atitude de fé. Deus abençoe os irmãos, glória a Deus, amém? Então beba essa água, seja abençoado. Obrigado de estar conosco, ouvindo da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e com muita humildade, aprendendo a andar segundo o coração de Deus nesse mundo de trevas, em nome de Jesus, glória a Deus. Pedido de oração, vocês têm aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Quero convidar você para sexta-feira estar aqui, o culto da libertação, domingo, Santa Ceia do Senhor. Quero convidar você em casa, os irmãos que estão. Domingo à noite não vamos ter live, nós vamos ter na parte da manhã, porque nós já estamos retornando à casa do Senhor. Quero convidar você para vir aqui cultuar ao Senhor, adorar. A palavra do Senhor diz que onde nós estivermos 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor vai estar com a gente. Então deixa eu ver os pedidos de oração. Obrigado, Rebeca. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer ler, Marzinha? E aí? Aleluia. Glória a Deus. Dá aqui a aguinha para mim. Já tomou? Glória a Deus. Amém. Então, Silmar, Marina e família, oração para o Silmar, Marina e família. Luciana, Riane e família. Raquel, Rigo e família. Maria Lúcia e família. Oração pela água, da Marta, Eli e família. Amém. A Karen e família. Cleusa Moraes e família. Cauã, pedindo oração para o Cauã. Sônia Vieira e família, que é de União da Vitória. Glória a Deus. União da Vitória é cidade? Oh, Deus abençoe, viu? Querida Sônia Vieira, Deus abençoe você e sua casa, amém? Vamos orar então? Vamos orar. Esses pedidos aqui vão para nossa casa também, a gente ora lá em casa. Nós estamos orando constantemente por eles, viu? Quero que você saiba, você que já colocou seu pedido, que nós estamos orando. Eu quero te falar de um testemunho de uma irmã que orou
nós conhecemos ela há praticamente 15 anos. E esse ano ela teve uma grande vitória. Ela orou durante todo, eu não sei quantos anos a gente, 13 anos ou mais. E esse ano ela orou muito pelo um querido nosso, né? E o esposo dela. E esse ano o esposo dela está assim vivendo uma paixão com Jesus, um despertar, apaixonado, lendo a palavra. Está assim, ó, teve uma transformação. Então não desista de orar. Não importa quanto tempo você está orando, vai 5 anos, 3 anos. Continue crendo. A sua oração está sendo ouvida e você não está sozinho. Nós estamos orando. E você vai ver o seu milagre diante de você, como essa irmã que nós estamos falando aqui, né? Amém? Deus abençoe. Você quer orar pelas pessoas? Pai, nós oramos por esses nomes que lemos agora. A tua palavra nos diz orar uns pelos outros. A tua palavra nos diz que nós devemos apresentar em oração súplicas e ações de graça. E estes nomes que nós lemos aqui, Senhor, eles foram pronunciados e estão nesse momento de uma corrente de oração em que nós estamos aqui na igreja, com nossos irmãos. Nós estamos também unidos, os nossos irmãos de casa, aí pela rede social. Nós estamos orando e declarando que essas pessoas que tiveram fé, e essa atitude de fé, de pedir no momento da live, esta oração, que agora o Senhor está liberando, em nome de Jesus, creio nisso, um exército de anjos para batalhar, para trazer a vitória. Eu quero que você saiba que agora, a sua oração, este nome que você mandou aqui, o Senhor está respondendo, está enviando socorro. E estes nomes, em nome de Jesus, marque essa data que você mandou teu nome, escreva numa agenda, porque a partir de agora, esse pedido que você fez, o Senhor já começou uma obra, e você vai ver a resposta diante dos seus olhos, em nome de Jesus. Você crê? Diga, eu creio, em nome de Jesus, que seja feita da maneira que você crê. Amém? Deus abençoe, glória Amém. a Deus. Tchau, Deus Vamos abençoe. orar aqui, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que o seu milagre esteja agora sendo derramado na sua vida, por você parar tudo e ouvir esta palavra e orar conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, fique com Deus, glória a Deus, aleluia.